Bom, pessoal, então nós estamos aqui no nosso terceiro vídeo com o nosso bloco 3 de perguntas sobre a semana da Invex. Estou aqui com o professor Felipe Coupo. E agora eu queria perguntar para você, Felipe, se você possui alguma experiência assim, na semana da Invex, você considera que foi mais marcante? Na realidade, assim, a semana da Invex, ela por si só já é um evento impactante, né? Então, eu acho que essa pergunta, provavelmente todo mundo que já participou da semana da Invex e que tem uma relação de prática da Invex para valer, é impossível vir desse evento e não ter um impacto. Eu não vejo isso possível se a pessoa tem uma teática dentro da inversão existencial. Por quê? Porque ela vai ver outros casos. Então, poxa, se você está num evento que tem lá 60, 70, 80 pessoas praticando a mesma técnica que você, e aquilo não mexe nada com você, não dá nenhuma ideia nova, tem alguma coisa errada, né? Mas, assim, de alguns casos que eu acho que existem a vertente individual, né, e existe a vertente grupal. De vertente individual, obviamente, tem algumas semanas da Invex para mim que foram muito marcantes, né, que mexeram com o meu modo de pensar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre um evento que aconteceu comigo na semana da Invex que me impactou demais, de rememoração de processo extrafísico, etc. Então, acho que da parte individual sempre vai ter. Mas eu gostaria de aproveitar essa pergunta para colocar, talvez, algumas questões grupais que eu acho que é interessante, porque são interessantes. Porque a semana da Invex ela é um momento que propicia algumas decisões a nível grupal em relação à própria inversão existencial. É um momento, como a gente comentou anteriormente, onde os amparadores estão muito presentes. É um momento de inspiração da Equipex em relação a novos projetos. É um momento de maior interação da gente com a Equipex. É um momento de maior interação nossa com as consex que estão hoje no curso intermissivo e que estão, né, precisando de determinadas ferramentas desenvolvidas pela própria instituição para poder chegar e ter um ambiente mais otimizado, ou alguma ferramenta que otimize mais. Então, tem alguns eventos que eu acho que são muito marcantes. Eu lembro que a primeira semana da Invex, o que mais me marcou, para mim pessoalmente, foi pela primeira vez, de uma maneira mais ampla, você vê o grupo de inversores existenciais juntos. Então, já tinha tido o congresso de Invex lá em Florianópolis, que aquele evento para mim marcou muito e deixou em crise existencial, porque você começa a ver outros casos muito mais avançados que o seu, você percebe como você está patinando. E a primeira semana da Invex, para mim, depois do congresso, foi um momento de reunião dos amigos, até porque eu estava fora do país na época, né? Então, você poder voltar e rever seus amigos, e rever seu grupo, e falar, é disso que eu faço parte, tá aqui a minha galera, isso é muito impactante, né? Já a segunda semana da Invex foi o lançamento da Sinvex, né? Então, o fato de a gente ter uma instituição dentro da Conscienciologia especializada em inversão existencial. Isso, na época, parecia para mim até um sonho distante, sabe? Antes, lá na década de 90, eu já pensava um pouco nisso, porque já existiam outras instituições, mas era muito no campo do desejo, na minha cabeça, né? Uma coisa que, assim, nossa, seria tão legal, mas nunca vai acontecer, né? E eu estava lá envolvido nesse processo depois de fundação da Sinvex e aquilo, né? Por exemplo, o lançamento da Sinvex, não teve uma pessoa que participou daquilo que não se impactou profundamente, né? O ambiente extrafísico, como a gente falou anteriormente, né, as consex presentes, as falas do professor Valdo, né, todos os detalhes que aconteceram. Foi um evento para mais de 300 pessoas, aquilo foi muito impactante, né? E aí a gente tem outras semanas da Invex, por exemplo, algo que para mim particularmente marcou bastante. A gente teve presente não sei agora, 3 ou 4 semanas da Invex atrás, pessoas que estão na Finlândia que fizeram lá algumas falas durante a semana da Invex, falando, a Invex tem que ser internacional, vocês têm, olhem ali o nome de vocês, Associação Internacional de Inversão Existencial, vocês têm que sair do Brasil, tem gente fora do Brasil precisando dessas ideias. Agora, há pouco tempo atrás, nós estávamos em 40 pessoas, 40 inversores lá na Finlândia, a partir de uma derivação do trabalho que começou com a presença dessa pessoa aqui na semana da Invex. Então, né, quem acompanhou todas as semanas da Invex, você vai vendo o crescendo das coisas, né? O que você comentou anteriormente, o lançamento da sede. Então, o fato de você ter uma sede dentro do campus de Invexologia fala que você tem uma casa, né? Sede é casa, então você finca a bandeira em relação à inversão existencial. Isso foi muito importante, foi um movimento grupal derivado de um movimento da CCCI como um todo, né, o ECP3, que derivou aqui na construção da sede da Sinvexes. Então, quando você projeta lá atrás um evento, envolve a CCCI, aí você chega na conclusão
esse trabalho, que é a própria criação da sede, né, a construção da sede, isso tem impacto muito relevante. O lançamento do campus, que aconteceu na semana da Invex de 2008. Então, eu lembro, a primeira vez que eu fui falar com o professor Valdo sobre a Sinvexes, primeira vez que eu sentei com ele, eu falava, Valdo, olha, me convidaram para coordenar a Sinvex e tal, para fazer uma instituição conscienciocêntrica, e a minha ideia é mais ou menos essa. Eu comecei a falar para ele o que eu tinha em mente, ele me cortou na hora e falou, está tudo errado, não é nada disso, você tem que fazer um campus de Invexologia. Isso na primeira conversa, primeira diretriz do professor Valdo. Isso em 2004. Em 2008, nós estávamos fundando o campus de Invexologia. Então, você sai de uma ideia, né, e você conclui, né, de um trabalho, você chega num momento de ok, chegamos até aqui, abrindo novos desafios, obviamente. Então, aquilo foi muito marcante, né, o lançamento do campus. Uma outra coisa e aí a gente vê a interação dos amparadores com a questão intrafísica, né. Teve uma semana da Invex específica que eu penso que foi a segunda semana da Invex, eu acho que foi de 2004 ou de 2005, mas acho que foi de 2004, onde o professor Valdo pediu assim, vocês estão lá no evento, eu posso ir lá dar um recado? Posso aparecer lá para falar umas coisas? Óbvio, né? Óbvio que sim. E o professor Valdo chegou lá, a gente não sabia bem o que era, e ele falou que ele estava trabalhando no holociclo, e a chinesinha, que é uma amparadora que trabalha junto com a Sinvex, que sempre apoiou o trabalho da inversão existencial, chegou para ele e falou que os inversores precisavam ter um serviço de apoio dentro da Sinvexes que pudesse trabalhar individualmente o inversor existencial. Saísse da sala de aula e fizesse um trabalho mais individualizado. E que a gente tinha que dar um jeito de criar esse serviço, que hoje é o serviço de apoio ao inversor existencial. Esse serviço foi um pedido da chinesinha para o professor Valdo. O professor Valdo interrompeu uma semana da Invex e pediu para a gente fazer isso em público. Então, isso é uma das coisas que a gente pode citar como exemplo, né, da interação extrafísica com a questão intrafísica. Mas eu acho que assim, a Semana da Invex ela é um ambiente que propicia esses acontecimentos inéditos, essas situações novas, aquilo que ninguém estava pensando e surge durante uma Semana da Invex. A gente teve, por exemplo, eu citei o fato de a gente ter ido, né, agora no curso prática da Cosmovisão na Invex, a gente ter ido em 40 pessoas para a Finlândia, mas foi numa semana da Invex que a gente fez o lançamento desse curso. Nossa expectativa era de 5 a 10 pessoas, legal, curso fantástico, já que a proposta era ousada, de a gente fazer um curso prático de 14 dias na Europa, mexendo com inversão existencial, né, fazendo Inglaterra e Finlândia. A gente lançou numa semana da Invex, na própria semana da Invex teve quase 20 inscritos, num dia ali, nos 2, 3 dias de lançamento, e a gente acabou fechando o curso com 55 pessoas. Então, mais um acontecimento de semana da Invex. Então, o fato de você acompanhar os eventos e conhecer a história da Invexologia a partir da semana da Invex é algo muito relevante. Eu acho que assim, existem dezenas de fatos que a gente poderia trazer aqui, que aconteceram dentro da semana da Invex e que impactaram profundamente, né, a instituição. Um outro que eu estou me lembrando aqui, eu lembro que foi na segunda também semana da Invex, ao final não, durante toda a semana da Invex o professor Valdo passava por mim, passava pelo professor Alexandre Nonato, que também estava coordenando o evento na época com a gente, e o Valdo passava pela gente e falava, olha, vocês têm que fazer este evento a cada 6 meses. E a gente ria, entrava por aqui e saía por aqui, né, porque é muito trabalho, né? E, enfim, a gente estava começando a instituição. E ele falou isso 2, 3 vezes, né, assim, em momentos diferentes, e a gente nem, né, ria e tal, seria bom mesmo e tal, nem dava bola. Até que um dia eu cheguei para o evento, estava descendo, e aí eu ali no caminho da lógica, né, que vai lá no antigo auditório do CAEC, e aí o professor Valdo chegou novamente para mim, olha, tem que fazer a cada 6 meses. É verdade, tem que fazer, vamos ver e tal, né, que negócio, né. E aí, não, estou falando sério, ou vocês fazem, ou eu vou sair aqui do holociclo e vou voluntariar na Sinvex para eu mesmo fechar esse evento cada 6 meses. Aí você para um pouquinho para pensar, né? Porque se o professor Valdo tem que largar o trabalho dele para fazer o seu, tem alguma coisa errada, né? E aí, a partir daí a gente então começou a fazer eventos a cada 6 meses, por isso que a gente tem hoje, né, falando nos eventos atuais, já passaram por vários momentos, mas hoje a gente trabalha com Invexarium, a gente trabalha com Invexo Geração em janeiro, trabalhamos com a semana da Invex em julho. É desta derivação de um pedido do professor Valdo, visto que o que ele passou, e eu acho interessante até colocar isso em público, né? O que ele me explicou na época
é que o jovem ele tem uma certa tendência à dispersão. Então, se você deixa um espaço muito longo entre um evento marcante e outro, você dá muita margem para a pessoa se perder no meio do caminho. E que você trabalhando, então, de 6 em 6 meses, você conseguiria fixar mais o praticante da técnica da INVEX na própria INVEX e no próprio questão de autodesassédio. Então, que isso me parece que faz todo sentido. E daí, então, daí que vem a importância que hoje a INVEX faz, tem de fazer a cada 6 meses um evento marcante dentro do tema inversão existencial. Isso não tem nada a ver com férias, tem a ver com o processo de fixação do inversor existencial dentro de um caminho de autodesassédio. E dentro de tudo isso que você falou aí, né, acaba assim que em outras perguntas também vêm respostas para as próximas. Eu queria saber, assim, como que você acha que a pessoa pode a desenvolver mais o parapsiquismo dela com essa participação na Semana da INVEX? Se a Semana da INVEX tem essa tendência, assim, a abrir mais o parapsiquismo da pessoa que participa? Eu falo por mim, né? Dentro dos eventos parapsíquicos, dentro dos fenômenos parapsíquicos que eu já tive e que mais marcaram na minha vida, muitos deles aconteceram dentro da Semana da INVEX. E isso novamente, porque você tem a interação entre o processo do amparo extrafísico, dos alunos do curso intermissivo, da sua paraprocedência, dos seus amigos intrafísicos que fizeram curso intermissivo com você, ou seja, que amizades intrafísicas derivadas de um processo extrafísico. Você tem o contato de maneira mais ostensiva com os amparadores, você tem o campo que forma, mexe com a sua holomemória, mexe com, com as suas parasinapses. Hoje nós temos a oportunidade de ter campo parapsíquico dentro da Semana da INVEX, dentro do Congresso de Inversão Existencial. Isso é uma coisa nova que a gente não tinha antes. Então, você, sem dúvida nenhuma, tem um ambiente muito propício para desenvolver o processo parapsíquico. Só que o mais interessante, do meu ponto de vista, é que é o processo parapsíquico aplicado. Porque muitas vezes você tem um fenômeno que você não consegue derivar nenhuma conclusão daquilo. Você, tive lá uma projeção, e aí? O que eu faço com isso? E agora? Só que dentro do ambiente da Semana da INVEX, como você está trabalhando muito com o tema de autoqualificação, de aplicação da inteligência evolutiva, de qualificação individual frente à programação existencial, de contato com seus colegas de curso intermissivo, com seus amigos de curso intermissivo, isso propicia um fenômeno parapsíquico aplicado. Normalmente, os fenômenos, pelo menos que eu tive, eles estavam muito associados a um trabalho que eu tinha para fazer, a uma responsabilidade que eu tinha assumido, ao entendimento de qual que é meu papel dentro de um grupo. E isso é muito sério a nível de ProEx, porque quantas pessoas que passam a minha vida sem entender o que elas vieram fazer aqui, né? Sim. Então você tem um evento onde ele te dá a oportunidade de você entender melhor quem você é e quem você é frente a um contexto. E isso é muito sério. Então, quando você tem o parapsiquismo aplicado à assistência, à TARES, à ProEx, à autocognição, ao entendimento maior do processo evolutivo, eu acho que é esse tipo de parapsiquismo que a gente está buscando, né? E pelo menos comigo, a Semana da INVEX é um dos momentos que isso mais fica aflorado no meu contexto. Bom, Felipe, então, era isso, né? Eu quero muito agradecer a sua disponibilidade para participar dessa entrevista. Eu acho que vai ser muito essencial, principalmente para o seu exemplarismo, né? Porque alguém que participou praticamente de todas as semanas da INVEX, ou foi todas, né? Não sei, não. Então, você é um exemplo vivo de como que a Semana da INVEX, ela ajuda o inversor a se desenvolver. Bom, pessoal, então a gente vai terminar aqui essa série de vídeos com essas reflexões que a gente teve sobre a Semana da INVEX, e eu queria convidar vocês a participar da Semana da INVEX. Como vocês viram aqui, é um evento que ele realmente tem muita relevância dentro do contexto da inversão existencial. Ele acontece todo ano, então, assim, se vocês tiverem interesse, entrem no nosso site, que é www.asinvex.org, se informem das semanas da INVEX que a gente vai ter nos anos, né, e também com relação aos outros eventos da Sinvex, que a gente vai estar à disposição para dar mais orientações para vocês. Obrigada por ter assistido a gente e até a Semana da INVEX.